Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a administração de medicamentos e a técnica correta de se aspirar um medicamento. A administração de medicamentos é uma das atividades que o técnico de enfermagem desenvolve com muita frequência, requerendo muita atenção. Envolve uma sequência de ações que visam a obtenção de melhores resultados no tratamento do paciente, sua segurança e a da instituição na qual é realizado o atendimento. É importante compreender que o uso de medicamentos, os procedimentos envolvidos e as próprias respostas orgânicas decorrentes do tratamento, envolvem riscos potenciais de provocar danos ao paciente. Sendo imprescindível que o profissional esteja preparado para assumir as responsabilidades técnicas e legais decorrentes dos erros que possa vir a incorrer. Geralmente, os medicamentos de uma unidade de saúde são armazenados em uma área específica, dispostos em armários ou prateleiras de fácil acesso e organizados e protegidos contra poeira, umidade, insetos, raios solares e outros agentes que possam alterar seu estado. Ressalte-se que certos medicamentos necessitam ser armazenados e conservados em refrigerador. Os recipientes contendo a medicação devem possuir tampa e rótulo, identificados com nome, em letra legível, e dosagem do fármaco. A embalagem com dose unitária, isto é, separada e rotulada em doses individuais, cada vez mais vem sendo adotada em grandes centros hospitalares como meio de promover melhor controle e racionalização dos medicamentos. Os pacientes ou familiares necessitam ser esclarecidos quanto à utilização dos medicamentos receitados pelo médico e orientados em relação ao seu armazenamento e cuidados, principalmente se houver crianças em casa, visando evitar acidentes domésticos. Os entorpecentes devem ser controlados a cada turno de trabalho e sua utilização feita mediante prescrição médica e receita contendo o nome do paciente, quantidade e dose, além da data, nome e assinatura do médico responsável. Ao notar a falta de um entorpecente, notifique tal fato imediatamente à chefia. A administração de medicamentos segue normas e rotinas que uniformizam o trabalho em todas as unidades de internação, facilitando sua organização e controle. Visando administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem tradicionalmente utiliza a regra de administrar o medicamento certo, a dose certa, o paciente certo, a via certa e a hora certa. Durante a fase de preparo, o profissional de enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, assegurando ao máximo que o paciente receba corretamente a medicação. Isto justifica porque o medicamento deve ser administrado por quem o preparou, não sendo recomendável a administração de medicamentos preparados por outra pessoa. Agora irei falar sobre os materiais necessários para este procedimento, que são: prescrição médica, bandeja, medicamento e diluente conforme prescrito, uma seringa, em tamanho a ser definido conforme o volume da medicação a ser ministrada. Uma agulha para aspirar medicação, 40 por 12 mm ou 30 por 10 mm, uma agulha para administrar medicação, 25 por 7 mm ou 25 por 8 mm, algodão. Compressa não estéril, fluorescidina alcoólico 0,5%, fita adesiva, luvas de procedimento, equipo e bomba de infusão ou extensor e bomba de seringa, se necessário. Como realizar o procedimento? Primeiramente, lavar as mãos. Ler a prescrição médica, que deve conter nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via de administração, horário, frequência da administração. Reunir o material necessário. Realizar registro adequado no caso de medicações controladas. Fazer a desinfecção do balcão de preparo de medicamentos e da bandeja com álcool 70%.
Fazer o rótulo do medicamento contendo o nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via, horário. Conferir o nome do medicamento, dose, via e prazo de validade. Fazer a desinfecção da ampola, frasco ampola com algodão umedecido com clorexidina alcoólico 0,5%. Nos casos de frasco ampola, retirar a proteção metálica com o auxílio de um pedaço de algodão ou extrator de grampos e após fazer a desinfecção, abrir a embalagem da seringa e acoplá-la à agulha para aspiração do medicamento, observando-se a técnica asséptica, protegendo-a em sua embalagem original. Quebrar a ampola, envolvendo-a com um pedaço de algodão ou gaze, pressionando-a com os dedos indicador e polegar da mão dominante. Retirar o protetor da agulha e mantê-lo dentro de sua embalagem original sobre o balcão de preparo do medicamento ou dentro da bandeja. Aspirar o medicamento segurando a ampola ou frasco ampola com os dedos indicador e médio da mão não dominante. Segurar a seringa com os dedos polegar e anular da mão não dominante com os dedos polegar, indicador e médio da mão dominante. Tracionar a extremidade do êmbolo sem contaminar sua extensão, aspirando o medicamento. Reencapar passivamente a agulha, colocando a ponta da agulha na entrada da tampa até cobri-la completamente. Colocar a seringa na posição vertical e retirar o ar. Trocar a agulha de aspiração pela agulha que será ministrada a medicação. Afixar o rótulo de identificação na seringa. Proteger o êmbolo da seringa com sua embalagem original. Reunir na bandeja um medicamento preparado, bolas de algodão, clorexidina alcoólico 0,5%. Levar a bandeja próximo ao leito do cliente. Conferir o nome completo do cliente, leito, medicamento e via de administração. Explicar ao cliente e ao acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado. Posicionar o cliente de maneira confortável e adequada para a realização do procedimento. Calçar luvas de procedimento. Verificar a compatibilidade do medicamento a ser ministrado com a solução que esteja sendo infundida, caso esteja sendo administrada outras medicações no acesso venoso. Fechar a válvula de controle do fluxo, para outros medicamentos, soluções, se necessário. Fazer a antisepsia do local de injeção, adaptador de silicone, torneira de 3 vias, silicone do equipo macro gotas, conexão em Y, utilizando bola de algodão com clorexidina alcoólico 0,5%. Retirar o conjunto de seringa e agulha da embalagem. Puncionar o adaptador de silicone ou equipo, em local apropriado, com agulha. No caso de torneira de 3 vias ou conexão em Y, conectar a seringa sem a agulha. Verificar a permeabilidade do acesso venoso, lavar com soro fisiológico 0,9%, se necessário, empurrar o êmbolo da seringa injetando a solução, manter o soro, conforme prescrição. Observar as reações do cliente. Abrir a válvula de controle de fluxo, e reajustar o gotejamento conforme prescrição, caso se aplique. Deixar o cliente em posição confortável e a mesa de cabeceira do paciente em ordem. Desprezar o conjunto de seringa e agulha na caixa de descarte de material pérfuro cortante. Recolher o que deve ser guardado, desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado. Retirar as luvas de procedimento. Higienizar as mãos. Registrar na folha de observações complementares de enfermagem e comunicar ao enfermeiro aspectos relacionados a vômitos, recusa, reações do cliente. Pronto. Viu como é simples? Mas agora quero enfatizar algumas coisas. A maneira correta de abrir uma embalagem de seringa ou agulha é fundamental, pois assegura o componente estéril que está na agulha e seringa. Portanto, tomar alguns cuidados ao abrir os materiais influencia muito na hora de alguns procedimentos. Como mesmo falado anteriormente, para administrar um medicamento, e também para auxiliar um procedimento médico. É errado abrir, por exemplo, uma seringa de qualquer jeito.
Nas embalagens, há um dispositivo, que parece uma aba, que está semi-posicionada para que o profissional abra de maneira estéril, e do lado certo. É errado abrir a embalagem da seringa, rasgando a embalagem, pois o risco de contaminar o mesmo é grande. É errado abrir a embalagem da seringa, no sentido da ponta do mesmo, pois além de contaminar, o profissional não terá como pegar a seringa sem encostar nas partes que são de extrema importância à ausência da contaminação. A agulha também sofre estes tipos de erros. Não se deve rasgar a embalagem, pelo mesmo motivo. Abrir a embalagem em sentido contrário, irá contaminar as partes importantes da agulha. A maneira correta de se abrir uma embalagem de seringa é puxando pela aba semi-aberta, deixando na mesa. E preparar para abrir a agulha no mesmo sentido, e pegar novamente para encaixar a agulha, sem encostar nas partes importantes, como a ponta da seringa, ponta da agulha, o êmbolo interno. As ampolas, geralmente as de vidro, contêm uma bolinha de cores variadas, indicando que é o lado certo para se abrir sem que o vidro machuque quem está segurando. Faça a asepsia com a clorexidina alcoólica, utilizando algodão ou gaze não estéril, e quebre a ponta onde indica a bolinha. Pegue a seringa já montada, e tire o ar do êmbolo, pois todas as seringas que não foram usadas vêm assim. Se não retirar, fica mais difícil de aspirar uma medicação. E então, aspire a ampola conforme o vídeo. Reencape a agulha, só faça isso quando ainda não foi administrada a medicação. Não é recomendado que encape as agulhas usadas, para evitar riscos de se perfurar. Retire todo o ar que ficou com a medicação, para evitar que administre com bolhas e assim não fazendo a embolia gasosa. Reserve a seringa já preenchida novamente dentro da embalagem, sem que contamine o canhão do êmbolo. Então é isso. Simples, porém, requer toda a atenção aos mínimos detalhes, assim administrando de uma maneira eficiente sem contaminar seu cliente. Não esqueça que são 11 certos da medicação. 1. Prescrição médica certa. 2. Paciente certo. 3. Medicação certa. 4. Validade certa. 5. Diluição certa. 6. Dose certa. 7. Hora certa. 8. Vazão, fluxo, certa. 9. Via certa. 10. Técnica certa. 11. Registro certo. Espero ter ajudado com estas informações úteis. Aproveitem os estágios, e pratiquem muito. E os profissionais que já exercem, vamos nos manter atualizados. Até mais.